hoje é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Um dia para a gente lembrar da generosidade de quem estende o braço e com gestos simples ajuda a salvar vidas todos os dias. Esses doadores silenciosos que muitas vezes não sabem nem o nome de quem vão ajudar são fundamentais para manter os estoques e garantir que milhares de pessoas continuem suas histórias. E é justamente nesse clima de gratidão que o Hemocentro da Unicamp está celebrando 40 anos de existência, 4 décadas de serviço, pesquisa, acolhimento e, claro, muita solidariedade. Uma data que chega junto com a Semana Nacional do Doador de Sangue, reforçando ainda mais a importância desse ato que faz tanta diferença. E é por isso que a gente vai ao vivo até o Hemocentro, onde o repórter Fábio Oliveira está. Ele está acompanhando, inclusive, a programação especial desse lugar. Oi, Fábio, conta pra gente, então, como que estão as coisas por aí, as comemorações? É isso mesmo, programação super especial, viu, Larissa? Bom dia para você e para quem acompanha aqui o RF com você. Grande abraço a todos. Estamos aqui. Quem vai explicar para a gente sobre essa programação é a doutora Carolina Lima, que está aqui com a gente, que ela é coordenadora aqui da parte do Hemocentro, coordenadora da parte de coleta aqui. Essa aqui é a parte, né, doutora? A parte da doação, né? Explica pra gente, aqui para quem está em casa também. Na verdade, a doação de sangue tem 4 etapas, né? Então, por isso que é importante, se você é saudável, tem entre 16 e 69 anos e mais de 50 quilos, compareça aqui na nossa unidade com um documento com foto, descansado, né? E que tenha a ser alimentado. Lembrar, a doação de sangue é diferente de coleta de exames de laboratório. Então, é importante vir alimentado. Então, uma vez que a gente passou pela recepção, a gente tem aquela parte ali da pré-triagem, onde a gente vai ver exatamente como está a pressão, como é que está a frequência cardíaca, o peso, se isso é suficiente para doar. Logo depois a gente convida, né, o doador a ir por uma entrevista, uma espécie de entrevista. E nessa entrevista, que a gente chama de triagem, a gente vai ter uma conversa, né, para entender questões do doador, para que a doação não prejudique nem a ele, nem quem vai receber o sangue dele. E a última etapa é aqui, é esse salão, é o salão de coleta. A doação é muito rápida, dura em torno aí no máximo 10 minutos. E onde a gente coleta aí 450 ml, né, aproximadamente, de sangue desse doador. A gente fala o seguinte, né, doutora, que esses 450 ml aí são suficientes para salvar diversas vidas, né? Sim, com certeza. Uma doação ajuda a salvar até 4 vidas, né? E isso num contexto que estamos agora, né, de estoques desabastecidos, isso é ainda mais fundamental, né? Fala o seguinte, a gente tocou num assunto importante, né? A gente fala aí desse estoque que fica desfavorecido aí durante o ano. Qual que é a importância, né, além de salvar vidas, das pessoas procurarem aí essas doações, fazerem não só nessas datas importantes, mas também no ano todo, né? Você tocou no ponto essencial pra gente, regularidade. As pessoas precisam entender que sangue não se compra, sangue não é fabricado. A gente depende mesmo da boa ação, né, do outro para ajudar a manter os nossos estoques. Vamos aproveitar aqui e deixar um recado para quem está em casa, está assistindo aqui a RFTV, quer fazer a doação, como é que funciona, mais uma vez explicando, e convidar as pessoas a virem até aqui ao Hemocentro. Essa semana vai ser uma semana muito especial, então a gente está convidando todo mundo, né, do RTV para participar disso. E essa semana vai ser ainda mais especial, porque domingo vai ser o dia D de domingo. Há muitos anos que a gente não abre aos domingos e exatamente pela necessidade, né, de melhoria dos estoques, a gente vai abrir este domingo das 7h30 às 15 horas aqui no Hemocentro da Unicamp. Parabéns, doutora, pelo trabalho. Obrigado por atender a gente. E é isso, a gente continua mostrando aqui, Larissa, você que está em casa, as pessoas, né, doando aqui sangue, porque isso é muito importante, né? Como a própria doutora Carolina acabou falando, salva até 4 vidas. Isso é importante demais, né? Deixa eu conversar aqui com o nosso amigo aqui. Tô aqui com ele. Seu nome? Mário Sérgio. Mário Sérgio. O Mário Sérgio está aqui fazendo doação. É a primeira vez ou já doa com uma regularidade, Mário? Há 25 anos que eu dou. 5 anos doando sangue, salvando vidas, né, Mário? Graças a Deus por isso. E eu espero que cada um faça a sua parte também, doando sangue. E a gente fala assim que doar sangue não é somente nesses dias tão importantes, tão especiais, né? Mas também durante o ano todo, igual o senhor, 25 anos doando, né? Positivo. Obrigado, viu? É isso, o Mário Sérgio aí doando sangue também. Deixa eu falar com o nosso amigo aqui também. Seu nome? Paulo. Paulo, primeira vez ou já doou sangue faz tempo? Eu já dou sangue já, tem um bom tempo já. Você deixa pra quem tá em casa, que tá ali com aquele medinho de doar sangue, quer doar pela primeira vez? Bom, pessoal, eu acho que é uma coisa bem bacana, é um ato bem legal. Aí vocês vão conseguir ajudar bastante gente aqui também, né? Então, assim, é um processo bem tranquilo também. É lógico que
Algumas pessoas aí elas sentem um pouco de medo e tudo mais, mas é um processo bem tranquilo. Vocês não vão se arrepender não, vocês vão ajudar muitas pessoas também com essa doação. Tá certo. O Paulo está aqui doando sangue também, fazendo todo o procedimento aqui, Larissa. E é isso, a gente continua por aqui acompanhando esse dia tão especial, né? Dia aí de fazer a doação, como eu disse, não é somente nos dias especiais, mas também durante o ano todo, né? Porque, claro que aqui o Hemocentro precisa dessas doações para ajudar a salvar vidas, né? Então isso é muito importante, é fundamental aí para que não perca, né? Não fica desabastecido aqui o próprio Hemocentro da Unicamp e também outros pontos do país também. Então a gente continua acompanhando para você ver. Lá fora tá tendo uma festa bem bacana, né? Uma festa bem legal. Tá tendo um jazz lá fora, o pessoal fazendo a recepção de quem chega para fazer essa doação de sangue. E depois que faz a doação, claro, tem um lanchinho aqui aguardando esses doadores. Larissa. Programação super especial. E Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é doador de sangue? Já doou alguma vez? Como que é a sua relação aí com a doação? Será que o Fábio tá me ouvindo? Ih, acho que ele perdeu o contato. Olha, ele tá fugindo, viu, da doação de sangue. Mas olha, muito legal essa programação especial do Hemocentro da Unicamp. Muito legal também que vai ter o dia D no domingo, porque para as pessoas, às vezes, que trabalham de segunda a sábado e não conseguem ir, ou as pessoas que têm uma rotina bastante agitada, é importante, e eu acho que eu vou dar uma passadinha por lá também, viu? Mas, ó, o Fábio deu essas informações, mas muitas informações desencontradas acabam afastando os potenciais doadores, né? E para esclarecer de uma vez por todas o que é verdade e o que é mito sobre esse tema, o doutor Gabriel Franceschi Marchiori, patologista clínico do Laboratório Franceschi, responde às dúvidas mais comuns. Eu tô aqui com ele já no estúdio, eu ia dar um spoiler da participação dele, mas o Fábio não deixou, então agora a gente conversa com o doutor. Doutor, seja muito bem-vindo e para complementar um pouquinho o que o Fábio estava explicando, o que a profissional lá do Hemocentro estava explicando, doação é o ano todo. Quantas vezes uma pessoa pode doar por ano? Tem uma diferença aí entre homem e mulher, né? Tem sim. Obrigado, Larissa, pelo convite. É um prazer estar aqui com todos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a doação de sangue, ela causa uma depleção de ferro no nosso organismo, né? Então é natural que homens possam doar um pouco mais do que mulheres. A periodicidade que nós utilizamos homens podem doar a cada 2 meses, num limite máximo de 4 vezes ao ano, e mulheres podem doar a cada 3 meses, num limite máximo de 3 vezes ao ano, porque como elas menstruam, elas acabam perdendo um pouquinho de ferro desse estoque, e isso pode ser prejudicado por doações mais frequentes. Você comentou a respeito de doação do ano todo. O que nós enxergamos nos períodos sazonais de férias, há uma diminuição brutal da quantidade de doadores. Então é por isso que a gente cria o hábito de fazer essas doações com frequência. E pensando nisso, o Hemocentro e até o próprio governo disponibilizam um aplicativo, que é o Hemovida, que faz com que você possa agendar a sua doação e não tenha que esperar, por exemplo, as grandes filas que às vezes ocasionam nos desabastecimentos e que a gente precisa doar com frequência. Nossa, muito legal, doutor. E agora vamos então para os nossos mitos e verdades, porque eu tô curiosa. A gente separou, inclusive, algumas afirmações que o doutor vai explicar pra gente então, se é mito ou é verdade. Se puder colocar aqui na tela pra gente a primeira afirmação, olha aí, ó. Doar sangue engorda ou emagrece? Isso daí é mito ou verdade, doutor? Esse é o mais fácil de responder que é mito, né? Porque se fosse assim, eu doava cada 1 mês. Olha, e a gente não teria essa epidemia de obesidade que nós temos por aí. Esse é um mito muito frequente e as pessoas acham que a doação de sangue tem impacto na nossa massa. Não, a gente doa ali, como foi falado pela doutora Carolina, em torno de 450 ml de sangue, o que equivale entre 10% a 12% do nosso volume de sangue. Ou seja, é uma fração do nosso peso, 400 gramas. E então isso não prejudica em absolutamente nada a nossa alteração de massa e muito pelo contrário.
ela causa alguns reflexos de renovação de células que até no longo prazo podem beneficiar alguns pacientes. Então a gente pode dizer que esse sangue ele é reposto, a gente pode dizer assim, Sim, com o passar sim. do tempo? A cada 120 dias as nossas hemácias elas se renovam, mas esse volume de sangue que é removido com hidratação frequente e com alimentação adequada, em 2 dias ele já está reposto. Nossa, muito legal. Vamos para a próxima afirmação então, coloca aí na tela pra gente, olha lá. É mito ou verdade? É preciso estar em jejum para doar sangue. Essa a doutora Carolina já falou no ao vivo do Fábio, então se você estava prestando atenção, você já vai saber qual que é a resposta. Doutor, responde pra gente. Muito pelo contrário, isso é mito, mas muito pelo contrário. Para diminuir o efeito vasovagal, que é uma sensação de desmaio após a doação, é necessário que a pessoa não vá em jejum. Mas também ela não pode comer uma feijoada. Ela vai ter que se alimentar ali, um café da manhã leve, minimamente para não ter impacto, principalmente nesse efeito pós-doação, que a gente chama de síndrome vasovagal. Simula um desmaio. E a ingestão de água, nesse caso, também é muito importante, né, doutor? Muito, muito, muito importante. Aqui nós precisamos repor em quantidades bem grandes a água ali, 1 litro, 1,5 litro, após a doação e antes mesmo da doação. É claro que, como a própria doutora Carolina falou, algumas condições de saúde vão evitar com que a pessoa faça essa doação naquele momento. Não significa que ela não possa doar no restante da vida. Então, se a pessoa é hipertensa, consumir muito líquido pode agravar a hipertensão dela. Então, é preciso tomar um pouco de cuidado com essas nuances. A gente está falando de mitos e verdades. Então, doutor, mais uma perguntinha para a gente complementar a nossa experiência aqui sobre a doação de sangue. Tem coisas que o doador ele não pode fazer antes de doar sangue. Sim. O que é? Existem várias coisas que o doador não pode fazer. As principais são aquelas que vão comprometer a qualidade desse sangue após a doação. É importante a gente lembrar, como bem o André falou, a doação é um ato de voluntário e de ajuda, né? Então, tomar medicações, consumir bebida alcoólica, utilizar drogas, utilizar qualquer coisa que possa ter impacto na pessoa que vai receber esse sangue, pode comprometer essa doação. Existem outras características, como infecções respiratórias, infecções sexuais, infecções em outros órgãos, podem também comprometer a qualidade desse sangue. Então é importante que a pessoa entenda e saiba as regras para doar. Isso está amplamente divulgado no aplicativo que eu falei, no Hemovida, no site do Hemocentro. Tem todas as condições em que o doador precisa atender para que ele esteja apto para doar. Só um dado, 20% mais ou menos das doações são classificadas como inaptas. Então, a cada 100 doadores, 20 vão até o local, tentam doar e não conseguem. E isso gera uma frustração que às vezes a pessoa só não pode doar naquele momento. É, isso que eu ia comentar, inclusive. Tem pessoas que não podem doar porque tem alguma doença, né, que é crônica e existe isso também. Mas tem as pessoas que vão, naquele momento não podem doar, acabam gerando essa frustração e essa pessoa demora muito para voltar ou nunca mais volta, né, doutor? Isso daí precisa ser quebrado, né? Existe até uma coisa bastante clichê e de estigma do grupo de risco, né? Isso é uma coisa que foi considerada no passado extremamente preconceituosa e que hoje nós não falamos mais em grupo de risco. A gente fala sim em comportamento de risco. Aquela pessoa que tem vários parceiros ou que faz procedimentos em situações deploráveis, tatuagens com lugares não recomendados e assim por diante. E esse tipo de comportamento pode comprometer. Porém, existem sim indicações permanentes de não doação. O tratamento de câncer é uma delas, a utilização de medicações crônicas podem impedir a doação de sangue, mas são poucas. Por isso que é importante ir até o posto de doação para que na entrevista a pessoa seja esclarecida disso. Com certeza. Agora vamos voltar para a nossa tela aqui, vamos ver qual que é a próxima afirmação do que é mito ou verdade. Vamos lá. O sangue doado é fracionado e pode ajudar múltiplos pacientes. Mito ou verdade? O Fábio também já deu spoiler disso. Essa é uma verdade, né?
e uma excelente notícia para quem doa, né? A gente fraciona o sangue na parte sólida e líquida, então eu vou ter as células vermelhas do sangue, que é o que a gente chama de concentrado de hemácia. Nós vamos ter duas frações, que é a plaqueta e os glóbulos brancos, que também vão ser utilizados em situações específicas, e o plasma, que a gente pode utilizar em outras. Mas existe mais uma vida que a gente salva, né, que eu queria comentar, que pessoas que doam frequentemente podem ser elegíveis a um banco de dados para doação de medula. E isso pode ajudar aquela pessoa que, quando tem uma leucemia, possa ser procurado nesse banco de medula, e o doador de sangue em potencial, tirando só o sangue do braço, vai para esse cadastro e pode salvar, inclusive, uma pessoa que precise de um transplante de medula. Olha que legal, então é uma coisa a mais essa questão da medula, e você faz o próprio cadastro, né, ali mesmo no Hemocentro. Exato, durante a sua doação, depois de algumas doações, você vai, durante a entrevista, ser questionado se você deseja entrar para esse banco de medula. E a doação de medula, ela é uma coisa muito legal, porque pro doador, ela é um procedimento um pouquinho invasivo, mas para a pessoa que recebe, ela recebe essa medula pelo braço, com uma medicação. É uma coisa bastante bonita. Com certeza. Vamos para a próxima, então, afirmação sobre o que é mito e verdade na doação de sangue. Vamos esperar para o pessoal colocar aí na tela para a gente, porque... Doutor, só já fazendo mais uma pergunta aqui, a gente estava falando da medula, sobre o... Chegou, então eu vou pro mito e verdade, depois eu faço a minha pergunta. Quem tem tatuagem ou piercing não pode doar sangue, mito ou verdade? Essa quem deu spoiler fui eu. Mas foi pouco, foi pouco. Isso é um mito, né? Na verdade, o que a gente tem é pessoas que fizeram tatuagem recentes ou em locais que não tinham as mínimas condições para realizar aquele procedimento com segurança. A pessoa tem que se questionar se ela não pode ter contraído uma infecção durante esse procedimento. O que a gente sabe é que ao longo do tempo, esses procedimentos são cada vez mais normais e tranquilos de serem realizados com as condições de saúde aceitáveis. Então isso caiu por terra, antigamente era colocado naquilo que eu falei do preconceito do grupo de risco, quem tinha uma tatuagem tinha um comportamento X, Y ou Z, mas agora não, a gente entende que isso é perfeitamente aceitável e pode doar sangue sim quem tem tatuagem há mais tempo ou por um período consolidado. É isso que eu ia te perguntar, precisa aguardar um determinado período de tempo para fazer a doação depois de colocar um piercing ou fazer uma tatuagem? Existe um período que a gente chama de janela imunológica, isso não vale só para procedimentos como piercing e tatuagem. Procedimentos cirúrgicos, visitas a lugares que têm potencial infecção por febre amarela, por chagas e assim por diante, a pessoa pode contrair a doença e levar um período mínimo, que a gente chama de janela imunológica, até que os exames detectem essa doença ou ela comece a desenvolver sintomas. Então, sempre na entrevista, quando houver a possibilidade da pessoa estar na janela imunológica, a gente vai, infelizmente, dispensar ela da doação. É isso. E vamos para a última afirmação aqui sobre mito e verdade. Mulheres podem doar durante o período menstrual. Mito ou verdade? Essa eu não sei. Essa é verdade. A gente não tem interferência da menstruação na doação de sangue. É claro que se a mulher tiver um fluxo muito intenso e for doar durante esse período, ela vai precisar se hidratar de uma forma mais intensa, mas não há absolutamente nada que impeça ela de doar, desde que ela respeite os períodos pré-estabelecidos, né? A cada 3 meses, no máximo 3 doações no ano. Caso ela tenha uma anemia ferropriva, é bom discutir com o seu médico o intervalo das doações, se ela utiliza a medicação e se repõe o ferro por via venosa ou via oral, para que também não tenha impacto na piora da anemia. Legal, doutor. E agora, para a gente reforçar para o pessoal de casa, fala um pouquinho dos principais requisitos, então, para ser um doador de sangue. Bom, hoje para você ser um doador de sangue, né, como a doutora Carolina falou, você precisa ter entre 16 e 69 anos, com um detalhe: doadores acima de 60 anos só podem doar se eles tiverem doado previamente, tá? Mas pode doar agora quem tem mais de 60 anos.
é importante ter mais de 50 quilos, porque isso representa um risco se a pessoa tiver menos de 50 quilos com a quantidade de sangue que a gente tira. Ter se alimentado, não ter comido muito e obedecer aquelas condições ali momentâneas para poder doar sem que haja risco para a pessoa que vai receber esse sangue. É isso aí, muito obrigada, viu, doutor Gabriel? O nosso bate-papo foi muito legal para realmente elucidar essa questão aí da doação de sangue, que muita gente acaba tendo um certo receio. Então, muito obrigada pela sua participação e volte sempre. Eu que agradeço, Larissa, e espero que todo mundo nesse dia D aí encham os estoques. É sobre isso, gente.